Com os recursos que nós vamos ver na aula de hoje, os temporizadores ou timers aliados ao sistema de interrupção, fica consideravelmente mais fácil lidar com algumas tarefas periódicas, como por exemplo a varredura de um teclado matricial, que se não for realizada numa frequência apropriada, a gente corre o risco de perder algum evento de tecla pressionada ou tecla liberada. Os motores de passo, que têm uma sequência de magnetização das bobinas e a frequência dessas transições afeta a velocidade do motor. E os buzzers, sobretudo os buzzers passivos, para o controle da frequência e a temporização, se for o caso, de notas musicais. Vamos entender primeiramente o mecanismo de interrupção, por meio de uma analogia. Primeiro você tem uma atividade principal. No sistema embarcado, isso seria o laço de repetição principal do sistema, e na nossa analogia significa assistir TV. Em seguida, ocorre um evento de hardware que provoca uma interrupção. Então, como que acontece? A atividade principal é pausada e há um desvio para atender o evento que originou a interrupção. Para esse desvio existem duas possibilidades. A interrupção não vetorada é aquela onde todos os eventos desviam o código para uma mesma região. Então, nesta região, a primeira coisa a se fazer é descobrir qual foi o evento responsável pela interrupção. Na nossa analogia, seria atender o telefone e perguntar quem é, né? E a outra possibilidade é a interrupção vetorada, onde cada periférico já tem uma região de código associada para o momento da interrupção. Feito a identificação do evento que originou a interrupção, a gente procede com o tratamento da interrupção. Por exemplo, eu posso contar bordas de descida num pino de entrada. Nesse caso, o tratamento da interrupção seria incrementar o contador, né? E, uma vez tratada, o software é desviado para a atividade principal novamente. Então, nesse nosso exemplo do contador de bordas de descida, o sistema me avisa quando houve uma borda de descida e, nesse meio tempo, entre as bordas de descida, eu posso realizar outras atividades, né? Quando ocorre o retorno da interrupção, o sistema volta a executar no ponto onde ele parou. Só que, nesse meio tempo, algumas variáveis podem ter sido modificadas para corresponder, à reação ao evento. E quais eventos de hardware tipicamente provocam interrupções? Pode ser borda de subida ou de descida em algum pino de entrada. Isso é chamado de interrupção externa na maioria dos microcontroladores. O término de uma conversão analógico-digital em alguns microcontroladores dispara uma interrupção, pode disparar uma interrupção, né? O estouro de contagem de um temporizador, que é o que nós vamos usar nessa aula. Alguns eventos da porta serial universal e eventos de transmissão de outras interfaces, como por exemplo interface SPI. Então agora vamos voltar nossa atenção para os temporizadores ou timers. Aqui nós temos um esquema básico de temporizador. Ele recebe um sinal de clock de entrada que pode ser dividido. O pré-scaler é um circuito que serve para dividir a frequência do clock de entrada. Na saída do pré-scaler eu tenho outro sinal de clock que vai para um contador. Geralmente esses sistemas operam com contagem progressiva, mas em alguns casos isso é configurável por software. E o contador, eventualmente, ele sofre um estouro de contagem. Quando ele chega no último valor digital possível e recebe uma nova borda de clock, a borda a qual ele é sensível, ele retorna para zero e leva a via de overflow, estouro de contagem, para 1. Isso pode provocar uma interrupção. O software controla a razão de pré-scaler e controla também o valor atual da contagem. Então, via software, nós podemos fazer um timer saltar de um valor para um outro arbitrário. Vamos considerar um timer de 8 bits, portanto um timer cujo contador armazena um valor compreendido entre 0 e 255. E vamos supor que atualmente ele encontra-se na posição 156. Ele segue a contagem, 157, 158, eventualmente ele vai chegar no 255, que é o último dado que o contador consegue armazenar, e quando ele receber mais um ciclo de clock no contador, ele volta para zero.
e esse é o evento que nós chamamos de estouro do timer, que pode provocar interrupção se assim for configurado, né? Quando ele chega no zero, ele pode saltar para um dado valor. Eu posso pedir para o timer saltar para o valor 156 para pular essas primeiras contagens. Assim, se ele vai de 0 a 255 e volta para zero, ele faria 256 contagens. Quando eu peço para ele começar no 156, propositalmente eu fiz ele contar apenas 100 eventos. E esse valor que corresponde ao início da contagem é o que nós chamamos de recarga. Na aula passada, nós comentamos sobre a vantagem do servomotor analógico usar uma largura de pulso tão pequena no sinal de PWM. Graças a essa característica, é possível controlar até 8 servomotores utilizando apenas 2 timers e as portas de GPIO. O algoritmo básico para esta abordagem é o seguinte: nós definimos um vetor com os pinos de saída de P0 a P7, então aqui genericamente PI é o pino de saída do iésimo canal, e nós definimos também um vetor com as larguras de pulso, já em termos de número de contagens do temporizador. E então nós escalonamos no tempo o controle desses servomotores, usando um cursor circular confinado entre 0 e 7 para indicar o canal atual. O laço principal do sistema atualiza os valores das larguras de pulso em função dos pontos de operação desejados ou em função de entradas, como por exemplo um joystick, né? E os sinais PWM são gerados exclusivamente a partir dos serviços de tratamento das interrupções geradas pelos timers. Nesse caso, nós temos o temporizador TA gerando uma base de tempo de 2,5 milissegundos e o temporizador TB responsável pela temporização correspondente à largura de pulso desejada. Na interrupção do temporizador A, nós efetuamos a recarga para contagem de mais 2,5 milissegundos e incrementamos o cursor circular, usando o resto da divisão. Então, nós jogamos o pino associado ao canal atual, referente àquele cursor, em nível lógico alto. E preparamos o timer B para temporizar a largura de pulso referente àquele canal. E finalizamos ligando o timer B. Já na interrupção do timer B, nós voltamos o pino para nível lógico baixo e desligamos o timer B. Ele é ligado dentro da interrupção do timer A. E quando há um estouro, ele não é ligado novamente automaticamente. É o timer A que controla quando o timer B será ligado. Vamos visualizar esse algoritmo a partir de uma certa interrupção do timer A com o cursor igual a zero. Então, a gente vai ter uma borda de subida no pino P0 e nós vamos ligar o timer B para efetuar a temporização da largura de pulso do canal 0. Todos os outros pinos estão em nível lógico baixo. Finalmente, eu tenho a interrupção do timer B, onde eu volto o pino para nível lógico baixo e desligo o timer. O sistema permanece da forma que está até a próxima interrupção do timer A. Nesta nova interrupção do timer A, o canal agora é o canal 1. Nós temos a borda de subida no canal 1 e o preparo do timer B para a largura de pulso do canal 1. Com o estouro do timer B, nós temos a borda de descida, os outros canais continuam em nível lógico baixo e na próxima interrupção provocada pelo timer A, nós vamos para o canal 2 e assim sucessivamente até chegarmos no canal 7. E aí vocês podem observar que, apesar desta defasagem no tempo, em termos de período, eu tenho aqui um período de 20 milissegundos para cada canal e a largura de pulso controlada pelo timer B. Então, usando apenas 2 timers, eu consigo controlar 8 servomotores. Eu tenho 20 milissegundos aqui porque foram, no final do ciclo, 8 contagens do timer A, 8 vezes 2,5. O ESP32 conta com 4 timers de 64 bits. Os temporizadores de 8 bits, como o que nós vimos no primeiro exemplo, eles possuem uma limitação. Se eu precisar realizar 1000 contagens, por exemplo, eu teria que fazer 4 contagens de 250. Eu precisaria, além do temporizador, uma variável auxiliar no software para contar as interrupções até eu chegar na base de tempo que eu quero.
Com 64 bits, você praticamente elimina este problema. Mesmo operando num clock elevado, no caso do ESP32, o clock base do sistema é 80 MHz, e nós temos no timer até 40 MHz. Em 40 MHz, usando uma largura de 64 bits para realizar a contagem, é coisa de milhares e milhares de anos. Então nós não precisamos de variáveis auxiliares para contar longos intervalos de tempo. E como se não bastasse, o pré-scaler que vem no ESP32 é de 16 bits. Ele divide a frequência de entrada do timer numa frequência de 2 a 65.536. Então são periféricos muito robustos para realizar essas contagens de tempo. Cada um deles pode ser configurado para contagem progressiva ou regressiva. Eles têm um sistema de alarmes com ou sem recarga automática, aquela recarga que nós vimos no exemplo dos servomotores, que estava dentro do código da interrupção, pode ser feita por hardware. E esses alarmes podem representar eventos que geram interrupções. Isso também é configurável por software. Para mais informações sobre o hardware, eu deixo aqui uma referência com o manual técnico de referência do ESP32. Vamos agora ver as funções associadas aos temporizadores para o core Arduino do ESP32. A configuração e o estado de um certo timer é armazenado numa estrutura do tipo Hardware Timer Type. Esta primeira função TimerBegin inicializa uma estrutura desse tipo, retornando um ponteiro para ela, e este ponteiro para Hardware Timer Type é usado em todas as outras funções. Os argumentos desta função TimerBegin são qual dos 4 timers, 0, 1, 2 ou 3, o valor para o pré-scaler e um booleano indicando se a contagem é progressiva ou regressiva. Quando ele vale true, quer dizer que a contagem é progressiva. Para o argumento do pré-scaler, o valor 0 significa 65.536, o valor 1 significa dividir por 2, e os valores de 2 a 65.535 são tratados como tal, ou seja, divider igual a 1 ou 2 resulta num pré-scaler de razão 1 para 2. Em complemento, a função TimerEnd libera a estrutura inicializada previamente. Isso pode ser usado em rotinas de finalização ou então na programação estruturada quando algum periférico vai usar o timer. Então ele pode configurar, usar e quando parar de usar, liberar o recurso para outro módulo. Nós temos funções para iniciar, parar e reiniciar a contagem, efetuar a recarga do temporizador, ou seja, alterar o valor atual da contagem por software, e ligar, desligar e configurar o sistema de alarmes. No caso da função alarmWrite, nós temos um argumento que indica quantas contagens até a interrupção e um booleano para configurar a recarga automática. O core do Arduino já reconhece se a contagem é progressiva ou regressiva e calcula o valor da recarga baseado nisso. E, finalmente, nós temos funções para atribuir ou remover interrupções associadas ao timer. Para configurar a interrupção, nós passamos um argumento que é um ponteiro para uma função sem argumento e sem retorno, e um argumento definindo se a interrupção acontece em borda ou em nível. Estas são as principais funções para usar os temporizadores do ESP32 no Arduino. Algumas outras funções auxiliares servem para configurar novamente o pré-scaler de um timer, definir se a contagem é progressiva ou regressiva, definir se o sistema deve fazer recarga automática, funções para verificar se o timer está contando, ler o valor atual da contagem, ler o valor em microsegundos, ler o valor em segundos, obter o valor atual do pré-scaler, verificar se ele está configurado para contagem progressiva ou não e verificar se ele está programado para recarga automática. E, finalmente, algumas funções associadas ao sistema de alarme para verificar se o alarme está ligado, ler o valor atual, ler quantos microsegundos e ler em segundos. Como exemplo, nós vamos ver como controlar um display de 7 segmentos quádruplo diretamente pelo ESP32.
Esta é a referência para os nomes dos segmentos A, B, C, D, E, F, G e o ponto decimal. E no display quádruplo, nesse exemplo, o display catodo comum, né, nós temos acesso aos terminais dos anodos dos LEDs, mas os segmentos são interconectados entre os dígitos. Já os catodos dos dígitos são vias separadas e independentes. Então, se você ligar simultaneamente os 4 dígitos e colocar um código nas vias dos segmentos, você vai ter o mesmo símbolo exibido nos 4 dígitos. E para torná-los de fato independentes, você precisa multiplexar no tempo. Você precisa acionar primeiramente só o dígito 1 e jogar o símbolo associado ao dígito 1. Depois você liga apenas o dígito 2 e joga o símbolo do dígito 2 e faz isso para o dígito 3 e por último para o dígito 4. Então, em cada instante t, somente um dos dígitos está sendo exibido. Só que se nós efetuarmos essa troca suficientemente rápido, nossos olhos não vão perceber. Então, nós vamos ter a impressão que todos os dígitos estão acesos, representando símbolos diferentes, independentes, né? No nosso exemplo, nós ligamos um potenciômetro para definir o valor que será exibido no display. E como a corrente correspondente a todos os segmentos acesos ao mesmo tempo, por exemplo, é muito alta para um pino de GPIO conseguir drenar ou fornecer toda essa corrente, depende se é anodo comum ou catodo comum, nós usamos transistores NPN como drivers de corrente mesmo. E nós precisamos também de resistores para limitar a corrente na base de cada transistor. O valor da resistência vai depender do modelo do transistor usado, e resistores para limitar a corrente dos LEDs. E também, de certa forma, aqui você já pode controlar um pouco o brilho. Dependendo do valor desse resistor, você pode deixar mais fraco ou mais forte, né, o LED. Outra forma de controlar o brilho é usar canais PWM. Mas em todo caso, nós precisamos limitar a corrente, né? Vários glifos podem ser exibidos no display, mas nós vamos concentrar aqui nos dígitos de 0 a 9. E existem várias configurações também para o display de 7 segmentos e para a forma como o software codifica, né, esse valor de 8 bits. O display pode ser anodo comum ou catodo comum. Então, você pode acender o LED com nível lógico alto ou nível lógico baixo. No nosso caso, é um display catodo comum. Então, nós acendemos os LEDs com nível lógico alto. E o código no software pode ser feito deixando o segmento A no bit mais significativo ou deixando o segmento DP, né, o ponto decimal, no bit mais significativo. Nós vamos adotar nesse exemplo esta coluna. Vamos ver agora a implementação desse exemplo. Primeiramente, nós definimos qual pino será usado para o potenciômetro. Criamos vetores para armazenar os números dos pinos associados aos LEDs e aos transistores de cada dígito. Isso facilita a iteração para configuração ou atribuição de estado aos pinos. E, finalmente, temos também um vetor para os códigos de 7 segmentos dos dígitos de 0 a 9. Um buffer de 4 bytes armazena os códigos de 7 segmentos a serem exibidos em cada dígito. E um cursor inicializado com 0 é usado para iterar nos 4 dígitos. Então, esse cursor fica confinado entre 0 e 3. E, finalmente, usando a API do ESP32 no Core Arduino, nós precisamos de uma referência, né, para uma estrutura do tipo Hardware Timer Type. Pensando na modularização, nós deixamos a configuração do display numa função separada. Aqui nós configuramos os pinos como saída e inicializamos todos os dígitos desligados. Em seguida, nós implementamos o serviço de tratamento à interrupção. Um modificador é usado para que esta região de código permaneça na RAM interna, que é de acesso mais rápido. E na rotina de tratamento à interrupção, nós temos as seguintes tarefas.
Primeiramente, nós obtemos o código de 7 segmentos referente ao dígito atual, que é o conteúdo da variável displayCursor, né? Dígito 0, 1, 2 ou 3. Lembrando que o buffer contém os códigos dos 4 dígitos. Em seguida, nós desligamos todos os dígitos e depois reativamos apenas o dígito atual. Então, nós escrevemos nos pinos associados aos 7 segmentos e ao ponto decimal o código armazenado na variável code. Então, nós avançamos para o próximo dígito usando o incremento circular, sem usar aqui o operador resto da divisão, para ficar computacionalmente mais leve o processamento no serviço de atendimento à interrupção. Normalmente, as funções disparadas por interrupções devem realizar operações rápidas. E, por fim, a última função utilitária desse nosso exemplo é uma função que recebe um valor em porcentagem, de 0 a 1, e atualiza o buffer dos displays de cada dígito para representar aquele valor. Para isso, nós multiplicamos o valor de 0 a 1 por 1000 e separamos os dígitos usando operações de divisão entre inteiros e resto da divisão. Lembrando que, como esse código não é executado dentro do serviço de tratamento de interrupção, essas operações mais caras, como o resto da divisão, não são tão críticas. Então, o conteúdo de cada dígito no nosso buffer do display é atualizado conforme os códigos de 7 segmentos definidos no símbolo Display Numeric Codes. E nós havíamos multiplicado por 1000 para separar os dígitos, mas acendendo o ponto decimal do primeiro dígito, o valor 1000 vai ser exibido como 1.000. Então, aqui eu multipliquei por 1000 e visualmente aqui é como se eu tivesse dividido por 1000 de novo, né? E com esses vetores e funções utilitárias, fica muito simples codificar as rotinas de configuração e o laço de repetição principal do sistema. Toda a configuração do display é feita pela chamada função displayInit. E para a configuração do timer, nós realizamos as seguintes operações. Primeiramente, nós inicializamos o nosso símbolo timer, que é um ponteiro para a estrutura do tipo hardware timer type, né? Pela chamada função timerBegin. Então, no caso, nós estamos usando o timer 0, com um pré-scaler de 1 para 80, o clock de periféricos da nossa placa de desenvolvimento é de 80 MHz. Então, quando eu divido por 80, eu tenho uma frequência de contagem, né, de 1 MHz, ou seja, cada ciclo de contagem dura 1 microsegundo. E nós configuramos também o timer para contagem progressiva. Então, vinculamos a interrupção do timer à função displayUpdate, usando borda como mecanismo de disparo. Nós configuramos o alarme considerando uma frequência de atualização de 60 Hz. Nós queremos 60 exibições por segundo. Como nós comutamos 4 dígitos no tempo, isso significa uma frequência de transições entre dígitos, né, de 240 Hz. 240 Hz para cada interrupção do timer corresponde a 4,16 milissegundos. Como a nossa base de tempo é 1 microsegundo devido ao pré-scaler de fator 1 para 80, eu tenho 4.166 microsegundos. E configuramos também a recarga automática. E para finalizar a configuração do timer, nós ligamos o alarme e iniciamos a contagem. O loop principal do sistema se encarrega de realizar a conversão AD e normalizar para um valor entre 0 e 1. Aqui na realidade, pessoal, nós deveríamos usar aquela diretiva define, ao invés de deixar o número literal aqui. Usamos a função utilitária que atualiza os buffers do display de acordo com o valor normalizado entre 0 e 1 e acrescentamos um pequeno atraso no sistema só para que o dígito referente às unidades não fique oscilando muito rápido. Qualquer pequena variação de tensão na entrada já afeta esse dígito menos significativo, então se você não colocar esse delay,
É muito rápido, né? Tudo isso, as conversões e a exibição, você praticamente não vai conseguir ler o dígito das unidades. Na realidade, mesmo com um delay de 100 milissegundos, você ter 10 valores por segundo num dígito, você não vai conseguir acompanhar todas essas variações, tá? E uma atividade interessante que pode ser realizada nesse exemplo é alterar o valor da temporização para a gente descobrir a partir de qual valor os nossos olhos já começam a perceber que os dígitos não estão sendo exibidos simultaneamente. Com isso, nós encerramos o tópico de temporizadores e na próxima aula vamos estudar um pouco sobre a porta serial UART. Obrigado.